Peço que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 46. Salmos 46. Salmos 46 nós vamos tratar rapidamente sobre a presença de Deus. Como que a gente faz para sentir a presença de Deus? Existem alguns momentos da nossa história que nós não sentimos ou somos tentados por Satanás a pensar que Deus está distante. Somos tentados por Satanás a pensar que Deus não está presente, não está tão perto. Normalmente isso acontece quando a coisa está pegando, né? Quando está apertado, parece que Deus não está muito presente. Mas isso é uma tentação. Salmo 46 vai informar claramente acerca da presença de Deus. Vamos lá? Vamos ler? Salmos 46, do verso 1 até o verso 11, a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Verso 3. E ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos vivido um momento onde os países da Europa, já há mais de 40 anos, estão vivendo um momento de apostasia. Na América do Norte também, pessoas crentes em Jesus, igrejas enormes estão fechando, porque o povo não está mais crendo em Deus tanto quanto no passado. Isso está chegando entre nós. E hoje eu quero lembrar a você por que Deus se faz presente. Por que nós não podemos duvidar da presença do Senhor? O Salmo 46 foi escrito numa época de dificuldade. E aqui, em todos os versos praticamente, existe a ideia do salmista dizendo para o povo de Israel, dizendo assim: Deus existe, Deus está presente, Deus está perto, não duvide que Deus está perto. Mas nós somos tentados diariamente a duvidar disso. Então hoje eu quero tirar algumas lições desse texto rapidamente, de coisas que a gente não pode duvidar da presença de Deus. A primeira coisa que a gente não pode duvidar da presença do Senhor é que o Senhor se faz presente nos tempos difíceis. No primeiro verso, ele fala claramente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia, algumas versões. Aqui na minha versão está nas tribulações. A gente às vezes pode, assim, dentro da igreja, parecer assim: poxa, pastor, você está falando uma coisa que não combina muito comigo. Mas quantas vezes a gente é tentado a duvidar da existência de Deus? Mesmo sendo crentes em Jesus. Mesmo dentro da igreja.
a gente às vezes se desespera à toa, se estressa à toa, duvidando do comando maior que é o Senhor. Que tipo de tribulação o Senhor está presente? Existem basicamente 3 tipos de tribulação. Aqui no texto, no primeiro verso, ele dá essa ideia. O primeiro tipo de tribulação são as tribulações que a gente tem que fugir. Isso mesmo. Não é toda batalha que a gente tem que enfrentar. Não é toda batalha. Existem batalhas que o Senhor ordenou o seu povo fugir. E fugir com Deus também é uma opção. Quero que você lembre, na época quando Deus fala para José e Maria que daria a eles um bebê. A situação social naquele local, em Israel, estava complicada. E a primeira coisa que Deus fala para eles é: sai dessa terra e foge para o Egito. E eles ficaram lá um tempo. E depois que Herodes faleceu, eles voltaram. A gente às vezes quer enfrentar certas batalhas, certas lutas, de peito aberto, como se fosse um super-herói. Só que a palavra do Senhor informa claramente, em vários textos da Bíblia, que muitas vezes Deus falou para o povo: sai daqui e vai para outro lugar, porque eu tenho outros planos para você. Falou isso para Abraão, falou para Moisés, falou para José, falou para Jacó, falou para todo mundo. Então por que nós agora queremos dar uma de super-homem, super-herói, querendo enfrentar coisas que não são para ser enfrentadas naquele momento? Só porque a situação está difícil não quer dizer que Deus não esteja presente. Outra coisa, outro tipo de tribulação são as tribulações de aprisionamento. Olha lá no verso 1 que fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza normalmente também é lugar de prisão. Também é lugar de prisão. E existem situações na vida do crente que ele fica parecendo que está preso. São situações maiores, coisas mais difíceis que ele pode resolver, situações que são sociais, econômicas, até mesmo envolvendo o poder, o judiciário, do Estado em si. São coisas maiores que a gente não tem domínio e cai na nossa conta. Agora, a gente está vivendo agora um momento difícil lá na Bolívia. Eu tenho uma menina que estudou comigo, o nome dela é Gleire, e ela faz medicina na Bolívia. Estava tudo bem na Bolívia até domingo, porque domingo foi eleição. E aí, no ato da eleição, houve uma suspeita de corrupção da eleição. O sistema da televisão caiu, estava tendo a apuração da eleição. Quando foi umas 5 da tarde, o sistema da televisão caiu, o candidato da oposição estava vencendo. No dia seguinte, o atual presidente se declarou vitorioso. Ué, mas peraí, o candidato da oposição estava vencendo anteriormente, como é que o presidente eleito se declara vitorioso? Então está tendo uma guerra civil na Bolívia de segunda para cá. Hoje é quinta-feira, já morreram tantas mil pessoas, uma guerra total. A coisa vira. Aí ela no Facebook, no Instagram, filmou do prédiozinho que ela mora lá, o chão, né, a rua, pé de guerra. Todo mundo correndo, polícia matando gente. São coisas acima. Ela não pode sair do país, também quem está fora não pode entrar, são coisas maiores. Existem situações também que nós ficamos aprisionados. Meu querido, se você está se sentindo em alguma situação aprisionado, não quer dizer que Deus não esteja presente. Só porque você está se sentindo aprisionado, às vezes uma situação antiga, só porque você se sente aprisionado, não quer dizer que Deus não esteja presente. Outro tipo de tribulação que o Senhor também está presente, aí na última parte, fala que o Senhor está conosco no tempo de angústia. Principalmente no verso 6, que ele fala lá sobre a angústia. O que é angústia? Você já ficou angustiado?
A angústia é uma mistura de ansiedade extremada com preocupação. São coisas diferentes, mas para explicar mais ou menos, é quando alguém está muito preocupado com alguma coisa, está muito ansioso com aquela mesma coisa, mistura esses dois sentimentos, vira aquela angústia. A pessoa não consegue dormir, tem taquicardia, tem dor de cabeça, e aí começa o apetite diminui. Normalmente quem tem angústia tem menor apetite. Algumas pessoas comem até demais, pode dar o contrário, pode dar excesso, aí a pessoa desconta na comida. Já viu? Eu conheço pessoas assim, desconta, quanto mais nervoso está, mais come. Quanto mais nervoso, mais come. Quanto mais angustiado, mais come. Outras são o contrário, quanto mais angustiado, menos come. É raro, mas acontece. O Senhor está presente em tempos de angústia. Só porque você se sente, às vezes, aprisionado, às vezes atribulado, com vontade de fugir, ou angustiado, não quer dizer que o Senhor não esteja presente. Porque no verso 1 até o verso 3, ele fala claramente que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então você é tentado a não acreditar em Deus todos os dias. Todo dia que você entra na sua casa, você é tentado por Satanás a não crer. Mas eu quero te dizer, querido, creia no Senhor, mesmo no tempo de tribulação, porque o Senhor se faz presente. Outra coisa que eu posso pensar que o Senhor se faz presente, é que o Senhor se faz presente no temor. Olha lá, por favor, no verso 4 e 5. O verso 4 e 5 deixa claro que em meio às tribulações, Israel tem um consolo. O consolo de Israel, dizendo assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Qual é o nome da cidade de Deus? EBD? Qual o nome? Jerusalém. Ele está se referindo a Jerusalém. Então, quando ele fala aqui que o Senhor se faz presente, ele se faz presente no temor. Nós, normalmente, fazemos uma conexão com um texto bíblico que fala que o início da sabedoria é o temor ao Senhor. Amém ou não amém? Amém. Mas se o temor, glória a Deus, se o temor do Senhor é o início, o que é o meio? E o que é o fim? O temor do Senhor só dá sabedoria? É isso? Só serve para dar sabedoria? Então para que o temor serve? Já que ele não serve para apenas dar sabedoria, que a gente já sabe, para que o temor de Deus serve? Além de dar sabedoria. Obediência. Mais o quê? Só obediência? Poder. Isso é bom, hein? Quem quer ter poder no Senhor? Tem que ter temor. Tem que ter temor. Vou ensinar uma coisinha aqui rapidinho sobre temor ao Senhor. O temor do Senhor, ele capacita, mediante esse texto aqui, ele capacita a gente a suportar mudanças. Eu não sei se você sabe, mas eu já me mudei 23 vezes na minha vida. 23 vezes. Ou de casa, ou de cidade, ou de bairro. A minha mãe e meu pai são especialistas em mudança. Quer fazer mudança? Contrata meu pai e minha mãe, vai te dar todas as dicas. Olha, que tipo de caixa tem que pegar, que tem coisa que não se coloca em caixa, tem coisa que se coloca em saco de lixo, tem coisas que tem que colocar naqueles sacos cheios de aquelas bolinhas, né? Plástico bolha, isso mesmo, plástico bolha. Tem coisas que não se colocam, tem que se colocar em jornal. Minha mãe e meu pai sabem disso tudo. Comigo, 23 vezes mudaram. Caixa de papelão. Mudança é uma coisa boa ou ruim? Depende. Depois que eu conheci Esther, eu sosseguei um pouco mais.
Não é que eu sosseguei um pouco mais, é que eu virei uma pessoa normal. Porque a casa do meu pai, devido à função que meu pai tinha, por ser pastor e tem também outras funções, ele mudava muito, precisava mudar. Então, suportar uma mudança é meio complicado, é difícil, porque dá trabalho. Aqui no caso do texto, o Senhor fala que nós só poderemos suportar as mudanças com temor. Principalmente no verso 5. Quando ele fala, olha lá no verso 5, que ele fala assim, que Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Não quer dizer que ao redor de Jerusalém as coisas não mudassem. Jerusalém também mudava, mas por causa da presença do Senhor, ela conseguia suportar a mudança. E aí que vem o segredo. A gente tem que temer ao Senhor para suportar as mudanças que estão acima do nosso controle. Que tipo de mudança? As mudanças sociais, as mudanças de família, as mudanças de situação financeira, as mudanças de situação de saúde. Que antigamente tu tinha saúde, tu corria 15 quilômetros com a perna só, não é isso? Mas hoje em dia tu não corre nem 2, ainda tem que ter um amiguinho para empurrar. A nossa saúde vai mudando. Tem pessoas que não têm sabedoria para poder lidar com mudanças corporais mesmo, corporais, nosso corpo. Quero lhe dizer, querido, que o temor serve para isso. Outra coisa que o temor serve também, o temor capacita, além da mudança, de tudo mais, para suportar os problemas graves. Olha aí, por favor, no verso 6. O verso 6 deixa muito claro isso, dizendo assim, ó, bramam as nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Você percebeu o que está escrito aqui? É só coisa ruim. Bramam as nações, ou seja, as nações gritam, as nações esbravejam, os reinos se abalam, ou seja, como se fosse o Brasil do dia para a noite deixar de existir. Já pensou? Amanhã não existir mais o Brasil? De Estado? Que nação você vai ser? Amanhã talvez o Brasil se dividir. Vai ter que escolher. Você vai ter que escolher ficar no norte ou no sul. O que você escolhe? Para essas mudanças, para a gente suportar essas mudanças que podem acontecer, mudança de paz para guerra, mudança de guerra para paz, coisas rápidas, somente o temor ao Senhor. Está ligado à oração? Sim. Está ligado à Bíblia? Sim. Mas está ligado primeiramente ao temor. O temor é o início da sabedoria. Mas o temor é a coisa que Deus usa na nossa vida para a gente suportar as mudanças sociais e os problemas graves. Os problemas graves que podem ocorrer de surpresa com a gente. Um diagnóstico grave de saúde, uma dificuldade financeira inesperada. Há pouco tempo atrás, os mais jovens não viveram isso, mas os mais experientes estão lembrados que na época do Collor, você lembra do Collor? Quem lembra do Collor aqui? Na época do Collor, o presidente Collor congelou. Sabe o que é congelar? Confiscou o dinheiro da poupança de todos os cidadãos. Teve gente que se matou. Teve gente que se jogou da ponte. Porque em um dia tinha lá na poupança 100 mil réis, sei lá, cruzeiro. No outro dia não tinha nada. Foi confiscado pelo governo. Do dia para a noite. E até hoje não pagou. Até hoje, tem gente para receber até hoje sobre dinheiro. Teve gente, agora há pouco tempo atrás, que teve um ou dois casos de pessoas que receberam dinheiro, mas 1 ou 2. Quantas milhões de pessoas tiveram seu dinheiro confiscado e passaram dificuldades? São mudanças repentinas. É por isso que o temor ao Senhor é o início. Mas depois da sabedoria, que é o início, tem muita coisa além.
Então tem o meio, tem o fim, e o temor ao Senhor nos faz suportar. Terceira coisa que eu posso pensar, que Deus está presente. Por que Deus está presente? Quando os homens planejam e preparam maldade. Você repete comigo? Quando os homens preparam e planejam maldade. Olha lá no verso 9, por favor, para a gente terminar. O verso 9 diz assim, ó: o Senhor põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Repete comigo essa expressão aqui do texto. Aqui, ó, quebra o arco, despedaça a lança. Para por aí. Por que o Senhor se faz presente quando os homens planejam ou preparam o mal para nós? Às vezes a gente tem a ilusão, né, que todas as pessoas que nós conhecemos, às vezes familiar ou parente, né, ou até mesmo amigos, que todas as pessoas desejam o nosso bem. Bom, se te contaram isso, é uma mentira. Nem todo mundo que está ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, deseja seu bem. A gente tem que contar com o Senhor. Não pode esperar do ser humano, que é outro ser humano. O ser humano é pecador mesmo. Só que aqui o Senhor garante que Ele coloca fim à guerra. E o que a gente mais vê hoje em dia é guerra. Não é isso? Confusão. Mas por quê? Porque o ser humano não tem chamado o Senhor para colocar fim a essas coisas. O crente em Jesus tem que ter uma confiança. Então vamos lá, tem duas coisinhas aqui que eu preciso destacar. Por isso que eu pedi para você repetir a parte do verso 9 que fala: quebra o arco e despedaça a lança. O que significa isso aqui? Quebrar o arco e a lança significa, o arco significa a força humana de propulsão. Então, você lembra daqueles filmes de guerra medieval, onde iam os cavaleiros e os soldados, e tinham os paladinos. Sabe o que é paladino? Paladino é o arqueiro, aquele cara que está com a flecha. É esse arco aqui que ele está falando, porque o exército de Israel também tinha isso. Os exércitos todos tinham. Então, qual é a diferença do arco para a lança? É que a flecha vai muito mais distante, porque ela é leve, mas ela não é tão fatal quanto uma lança. Uma lança vai menor distância, mas se você for atingido, dificilmente você vai sair dali vivo. Você pode até levar uma flechada e continuar andando, mas uma lança, não. Uma lança derruba e permanece naquele lugar. Qual é a diferença hoje em dia para nós? É meio complicado entender, porque o nosso país, por que os portugueses tiveram o poder de dominar um país deste tamanho, um território enorme? Porque eles tinham arma de fogo. A diferença da arma de fogo para a lança e para o arco em si é que a arma de fogo, ela tem as duas funções. Ela atinge em longa distância e ela tem poder para matar em longa distância. Coisa que a flecha dificilmente ela poderia ferir, mas não iria matar totalmente. Então, pastor, o que isso tem a ver? Existem nesse exato momento pessoas que estão se esforçando humanamente para atingir de longe a sua vida. E é o Senhor que tem que fazer essa seta do inimigo desviar. E é por isso que a gente tem que temer ao Senhor. Porque é o Senhor que faz as setas do inimigo desviarem. Nós não temos esse poder. Mas nesse momento, nesse exato momento, Satanás planeja algo para nós. Você acha que não? Então tenta a sorte. Fica à vontade para tentar a sorte.
Mas Satanás planeja, usando pessoas ou não, coisas contra nós. E é o Senhor, por isso que a palavra do Senhor fala que em vão vigia, quem? Sentinela. Se o Senhor não guardar. Porque o Senhor é quem desvia essas setas de Satanás contra a nossa vida. E é por isso que eu quero lembrar a você que quando os homens eles planejarem o mal, prepararem o mal para você, para sua família, você não se estresse, porque você precisa confiar no Senhor, porque o Senhor é quem desvia essas setas. Então, peço que você fale a pessoa ao seu lado, por favor, olha bem na cara dela, por favor, fala assim: confie no Senhor em nome de Jesus. A gente tem que confiar no Senhor, porque são coisas maiores, nós não temos esse poder, só o Senhor que tem. Então, deixa o Senhor trabalhar. Última coisa para a gente destacar é que Deus se faz presente no silêncio. No silêncio. Repete comigo. Deus se faz presente no silêncio. Às vezes a Bíblia parece que sai assim uma mão. A gente abre a Bíblia, parece que sai uma mão assim e dá uns tapas na cara da gente assim, né? O verso 10 e 11 é desse tipo. Olha aí o verso 10. A tradução para português foi bem generosa. A tradução em português foi muito generosa ao falar assim: aquietai-vos. Ah, que lindo, né? O português de Portugal isso aqui, não é brasileiro não. Português de Portugal. Aquietai-vos, que lindo, né? Traduzindo, cala a boca. É isso mesmo que Deus está falando. Na nossa tradução, cala a tua boca e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Não precisa nem explicar muito, né? Ou seja, Deus se faz presente em meio ao silêncio. Só que nós, hoje, temos uma tentação. A gente sempre quer ter uma opinião, até com Deus. Nunca se teve na história da humanidade tantos seres humanos querendo ter opinião. Nunca teve. E com opinião válida. É só você botar lá na internet. Bota lá na internet, abre o YouTube, qualquer vídeo. Aí lá debaixo do vídeo tem assim, comentários. Meu amigo, o que tem de comentário, bom, ruim. Ontem estava tendo o jogo do Flamengo. Viu o jogo do Flamengo? 5-0. Na minha opinião, sem necessidade. Não precisava ser 5, né? Podia ser 2. Precisava ser 5-0, podia ser 2, 3 no máximo, né? Mas tudo bem, não estava jogando. O jogo estava sendo transmitido ao vivo. E ali eu estava cheguei em casa porque os vizinhos fizeram logo barulho. Gol! Um gol. Aí 2, gol. Aí quando chegou no terceiro, eu falei, esse negócio virou bagunça. Vou ver que jogo é esse. Aí fui lá tentar buscar o jogo lá, e aí estava passando ao vivo os comentários. Meu amigo, o que tinha de gente dando opinião favorável, contra, até xingando mesmo os próprios jogadores, gente com opinião. Nunca se teve tanta gente com opinião como hoje em dia. Mas eu quero lhe dizer, querido, Deus, Ele te ama, Ele te quer bem, mas uma das últimas coisas que Ele vai se preocupar é com a sua opinião. Por quê? Porque Deus não é homem, primeira razão, porque Deus não é homem para mentir. Segunda razão, que Deus tem planos maiores do que os nossos. Você já percebeu que os nossos planos, eles são feitos normalmente baseados na nossa opinião? Eles são feitos, quando a gente bota uma opinião, a gente monta o nosso plano em cima daquela opinião. Por isso que Deus não dá muito ouvido, porque se der,
Não faz nada. Vai mudar o mundo todo. Eu quero o céu azul. Não quero azul, quero rosa. Escrito Mary Kay assim em cima. A coisa não funciona assim. Meus amados, quando você estiver numa dificuldade, nunca se esqueça que o Senhor está presente. Primeira razão é que o Senhor se faz presente nos tempos difíceis. Verso 46. O capítulo 46 destaca isso. Segunda razão, o Senhor se faz presente no temor. Vimos aqui que o temor, ele é o início da sabedoria, mas ele não é somente isso. Ele serve para capacitar você para suportar as mudanças e os problemas graves que podem acontecer na caminhada da vida. Terceiro, nós podemos sentir a presença do Senhor quando os homens planejam e preparam o mal. Lembrando lá do verso 9, que o Senhor põe fim à guerra como um arco, quebra o arco, quebra a lança, ou seja, aquilo que vai direto para você, que você não tem poder de desviar. Mas nós confiamos no Senhor e o Senhor já está desviando as setas do inimigo, amém? Tem que pedir ao Senhor, Senhor, desvia as setas do inimigo. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus Cristo ensina isso. Livrai-nos do mal. Porque o mal é superior a nós. Nós não temos capacidade de controlar o bem e também não temos capacidade de controlar o mal. Então o Senhor temos que clamar a Ele. Senhor, desvia. Vai sair de casa, meu irmão? Dá uma oração, faz uma oraçãozinha antes de sair, que é bom. Chegou em casa, faz uma oração agradecendo, porque você poderia ter saído e não voltar. Quantas coisas acontecem no meio do caminho. E última coisa, Deus se faz presente no silêncio. Deus se faz presente no silêncio. O verso 10 deixa muito claro: aquietai-vos. Fala comigo, repete comigo. Aquietai-vos. Traduzindo, cala a boca. Fica quieto. O verso 10 é muito claro, dizendo assim: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vamos continuar na confiança do Senhor, mesmo que os problemas sejam maiores do que nós, nunca duvidemos que o Senhor se faz presente. Vamos orar? Pedir ao Senhor capacidade para poder lidar com essas situações. Pai, muito obrigado, que mesmo falhos, mesmo em dificuldade, o Senhor se faz presente na nossa vida, e nós somos tentados diariamente a duvidar da Tua palavra, duvidar da Tua presença, porque às vezes olhamos ao redor e vemos, Senhor, tantas coisas acontecendo, nos perguntamos por que acontece, qual a razão que acontece, mas o Senhor aqui no Salmo 46, o Teu servo, salmista, deixou claro que o Senhor sempre esteve presente. Senhor, esteja presente na vida dos Teus servos que estão aqui na nossa igreja hoje, que fazem parte da nossa igreja, nas famílias. Senhor, se faça presente também lá nos hospitais, onde os membros da igreja estão também, os enfermos, aqueles, Senhor, que também estão nas cadeias, que estão presos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, os Teus servos que estão em recuperação, nos vícios, das coisas perigosas da vida. Eu te clamo, Senhor, dá-nos, Senhor, a Tua orientação para sentirmos cada dia mais a Tua presença, cada dia mais a Tua mão poderosa fazendo. E te pedimos, Senhor, também que o Senhor possa desviar as setas de Satanás direcionadas a nós, direcionadas, Senhor, às nossas famílias, direcionadas aos nossos filhos, aos nossos netos. Ó Senhor, desvia. O Senhor tem nesse exato momento pessoas, Satanás também, fazendo, Senhor, planejando coisas contra a Tua igreja, contra a nossa família, contra a nossa cidade. E ó Senhor, eu te clamo, levanta homens justos e honestos nessa cidade, no nosso país, para que os nossos filhos e netos possam viver em paz nesse lugar. Muito obrigado por tudo, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus amado. Amém.